marcou às 17 horas. Boa tarde, pessoal. Desculpa pelo atraso. A gente marcou às 17 horas, acabamos atrasando 13 minutos. Todo mundo que é casado sabe que às vezes a gente precisa se maquiar um pouquinho e demora um pouquinho em função disso. Eu peço desculpas, mas estamos nós aqui falando sobre abolicionismo penal e seletividade penal, né? Dentre outros pontos relacionados às questões que criminalizam o nosso povo. Eu fiz uma pesquisa, desculpa o barulho também, meu filho acabou de entrar aqui atrás. Eu fiz uma pesquisa, não só eu, como todas nós, né, fizemos uma pesquisa sobre o assunto e a gente vem estudando o assunto já faz um tempo, né, justamente pela importância que ele tem, né, no que diz respeito ao encarceramento em massa. Quando a gente pensa nessa questão do encarceramento em massa, a gente tem que pensar, né, em todo um histórico que proporcionou esse encarceramento, né? E qual seria esse histórico que proporcionou esse encarceramento? Primeiro, na questão relativa à criminalização das pessoas pretas, né? E antes da criminalização das pessoas pretas, a gente tem que pensar no processo de escravidão que nos desumanizou. Então, assim, nós passamos séculos, né, sendo considerado pessoas sem alma, sem direitos, sem cidadania, né, e a partir do momento que houve a abolição da escravidão, não ocorreu nenhum tipo de processo, né, não só na questão que todo mundo bate, que é a questão de acesso à terra, de acesso à faculdade, de acesso à educação, mas de acesso à humanidade. E quando eu falo de acesso à humanidade, eu falo no sentido de fazer com que os outros seres humanos, né, que passaram a conviver com aquelas pessoas que foram consideradas livres, vissem aquelas pessoas como seres humanos. Então, não houve um processo histórico que fez com que aqueles imigrantes que estavam vindo para o Brasil, né, ocupar os postos dos trabalhadores que eram escravizados, passassem a olhar esses trabalhadores que recém-libertos, né, como cidadão, com os mesmos direitos que eles, né, com os mesmos deveres que eles, com os mesmos direitos, né, a serem preservados. E, ao mesmo tempo que ocorreu isso, ocorreu uma situação, né, de uma série de surgimento de leis que criminalizavam as pessoas pretas. Então, assim, recapitulando, a gente viveu um cenário na qual as pessoas pretas foram libertas, porém elas não foram humanizadas. Não houve nenhuma campanha de humanização daquelas pessoas. As teclas que nós batemos atualmente, né, vidas negras importam, eram teclas que, assim, elas sequer eram cogitadas naquela época. As pessoas pretas, elas praticamente, elas tinham que ser descartadas daquele convívio das pessoas que eram ditas como cidadão de bem. Paralelo a isso, o governo criou uma série de leis que a gente falou na live passada, que criminalizavam pessoas pretas. Lei da vadiagem, né, que fazia com que pessoas, por exemplo, que estavam na rua, né, que não tinham emprego, fossem presas, fossem detidas, né, e encarceradas. Só que essas pessoas que estavam na rua eram pessoas pretas, as pessoas brancas que eram ricas, que estavam na rua, né, que muitas vezes não tinham emprego porque eram ricas, elas não eram detidas. Você tem esse processo de recém-encarceramento que ocorreu aqui no Brasil de uma forma muito intensa e não questionada, e sendo amparado por uma série de leis que elas eram pautadas numa visão positivista. Quando a gente fala de positivismo, eu estou falando de um fenômeno histórico, né, que fez parte da visão de mundo da época. E aí você tem uma série de teóricos que falam a favor, né, da criminalização de pessoas. Eles já falavam no século anterior, né, Lombroso, por exemplo, ele já falava sobre a criminalização de corpos, ele era um médico que falava sobre a criminalização de corpos, utilizando como parâmetro traços físicos desses corpos, né, então, assim, ele fazia um estudo em cima de pessoas que já estavam presas. Ele não questionava o porquê que essas pessoas tinham sido presas. Ele ia até o presídio, né, e fazia um estudo no qual ele relacionava as características físicas daquela pessoa ao fato dela ter cometido algum tipo de crime. E aqui no Brasil, a gente teve Nina Rodrigues que seguiu essa mesma lógica, esse mesmo tipo de procedimento para culpabilizar algumas pessoas, né, e associar as características físicas dessas pessoas à possibilidade delas cometerem crimes. Por que é importante a gente falar isso? Porque isso fez parte de todo um pensamento de uma época. E assim, um pensamento de uma época, ele não é eliminado através de um botão mágico, né? Que a gente aperta e fala, pum, acabou. Por que eu tô falando isso? Porque a gente está em 2020
E a gente tem uma juíza que faz uma sentença, né, associando a criminalidade, a possível criminalidade de um indivíduo à sua questão racial, que é basicamente o que Lombroso fazia. Que Lombroso fazia e que Nina Rodrigues fazia. Só que Nina Rodrigues, ele não associava somente a questão dos traços físicos, ele criminalizava mestiços. Quando você criminaliza mestiços num país que utiliza a mestiçagem, né, como forma de embranquecimento, você está criminalizando boa parte dessa população. E quando você criminaliza essa população, né, quando você coloca uma etiqueta nessa pessoa, você está fazendo com que aquela pessoa etiquetada seja a pessoa passível de ser parada pela polícia, seja a pessoa passível de ser criminalizada pela polícia e seja a pessoa passível, né, de ser presa pela polícia sem que detenha, né, um recurso de um bom advogado para trabalhar na questão da absolução. Então, assim, perceba que é um círculo, né, vicioso, que faz com que aquela pessoa que já foi criminalizada, mesmo sem ter cometido nenhum tipo de crime, né, se envolva nesse etiquetamento social e permaneça nesse etiquetamento social, seja condenado por esse etiquetamento social, e a partir desse etiquetamento social, qualquer força do Estado que haja sobre o corpo dela passa a ser legitimizada. Shirley, Jéssica? Então, acho que a introdução que você deu é bem isso mesmo, né? Eu gostaria de ir um pouco mais a fundo, assim, porque quando a gente pensa nessa seletividade de aprisionamento, né, ele é muito mais antigo do que a gente imagina. O que eu vejo pelas minhas pesquisas e estudos e leituras é que depois que teve a falsa abolição, né, nos territórios da diáspora, eles aproveitaram todo um modelo e uma estrutura que já estava posta e falou assim, bom, já que a gente não conseguiu matar essas pessoas definitivamente, então agora a gente vai somente transportar elas da senzala para dentro das cadeias, e aí a gente vai manter o estado quo das coisas que vão ficando. Foi bem assim que eles fizeram. Às vezes a gente pensa assim, que, por exemplo, os Estados Unidos, eles tiveram grandes avanços com relação ao povo, os nossos irmãos de lá, né? E que a gente ainda está num. Eu fico muito triste que às vezes eu vejo algumas pessoas falar assim: o afro-brasileiro ele é passivo, ele não se movimenta, ele não faz isso, ele não faz aquilo. E isso me deixa muito chateada, porque assim, quando eu escuto isso, eu olho para trás, eu vejo toda a luta de Zumbi, eu vejo a luta de Dandara Cotirene, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, saca? Beatriz, tal, e eu vejo essas lutas e essas falas serem apagadas pelo fato da gente não reconhecer o quanto essas pessoas lutaram para que a gente não chegasse nesse ponto. O que a Kátia aponta para mim, ele é um projeto, e é um projeto que ele não tem fundamento, ele não tem fim. Ele não tem fim porque o Estado que a gente está é um Estado formado para que ele seja divisionista. Quando a gente estuda, para a gente poder, na minha concepção, aí eu peço muita licença para falar que cada um de nós temos a liberdade de calçar os nossos conhecimentos no que nós acreditamos ser o mais tangível para nós. Quando eu comecei a pesquisar, entender o porquê que a perpetuação do aprisionamento dos nossos corpos, ele ainda existe dentro dessa contemporaneidade, cada vez que eu fui buscando essas respostas, eu fui sendo posta mais para trás, 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 até chegar o momento da formação do Estado. Essa ideia de Estado que a gente é colocado, essa ideia de Estado democrático que a gente vive, ela é um Estado excludente, ele foi feito para ser excludente. Né? Ele não foi feito para ser uma coisa que ampara todo mundo. Aonde não existiam corpos pretos, por exemplo, existiam pobreza. Então, a pobreza ela é automaticamente criminalizada. E aonde tem os corpos pretos, seja ele rico ou seja ele pobre, ele sempre vai ser visto como um criminoso. A partir do momento que ele não aceitar ser assimilado. Quando ele aceita ser assimilado a uma classe, porque um irmão preto, uma irmã preta, muitos deles, na grande maioria, que são pertencentes a uma classe média alta, eles precisam estar assimilados ao sentido que aquela classe tem.
porque ele precisa ser aceito dentro daquele espaço. Porque aquele espaço não foi feito por nós, aquele espaço foi feito por um outro corpo de pessoas pensantes, e eles determinam quem faz parte daquela classe. O Milton Gonçalves, que é um irmão que deixou um trabalho riquíssimo, ele tem uns livros que falam dessa gentrificação das cidades. Como é que se dá essa gentrificação das cidades? Aonde é que a gente foi colocado? O modelo de cidade que a gente vive, as repartições territoriais que a gente tem, eles foram pensados no pós-abolição. Aonde é que eles iam nos colocar? Não é à toa que a gente ocupa. Olha, quando se vai... Eu acho que tem alguém carioca aí, acho que é a Tiffany ou o Thiago. Isso. Mano, você quer ver a foto nítida disso? É você chegar no Rio de Janeiro, tu vê aquela cidade ali embaixo, aquelas praias, tu olha para cima e vê um morro. Aquilo é a maior prova dessa gentrificação e do que o Estado brasileiro quis desde o início fazer. Ele não tinha onde colocar a gente, ele foi empurrando. Quando eu estudei sobre a formação dos primeiros morros do Rio de Janeiro, eles foram sendo varridos mesmo. Aqui em São Paulo, por exemplo, bairros que hoje são de classe média alta, totalmente brancas, que são a Saúde, você vai pegar Higienópolis, tal, eram bairros pretos no pós-abolição. Os pretos foram sendo varridos do centro da cidade, foram sendo retirados dali daquele contexto da região da Bela Vista, depois para Paulista, e foram sendo empurrados. E aí o branco vinha chegando e a gente foi sendo empurrado para o mais distante possível para que eles não pudessem nos ver. E para que eles não pudessem nos ver, eles têm um apoio, um aparato judicial pronto para nos criminalizar o tempo inteiro. Essa ideia do judiciário, ele foi muito bem... O Foucault, eu acho, assim, eu gostaria de ter todas as pesquisas que eu faço somente pelo viés de nossos irmãos. Juro, eu gostaria que somente eu lesse e pudesse encontrar determinadas respostas com o olhar dos nossos irmãos, mas não é assim, porque foram eles que fizeram esse modelo e os próprios brancos começaram a se contrapor a esse tipo de modelo prisional. Então, o Foucault, ele vem nessa linha. Eu tenho outras questões pessoais com ele, mas nessa linha do sistema prisional, ele foi muito ele se aprofundou bastante. Então, as cadeias, elas foram feitas como um modelo de evolução de um outro sistema de punição que existia antes das prisões, que é o sistema de suplício. Saca aqueles filmes antigos que a gente via o povo sendo queimado, o povo sendo pendurado, torturado na praça, e o povo batendo palma? Aquele esquema ali era o tal do esquema de suplício. Eles começaram a perceber que pela ideia, a burguesa que começou a surgir por conta do processo escravagista, lá naquela época, no século XVI, XVII, bom, essa classe média que começou a surgir, eles começaram a perceber que aquele tipo de situação não casava mais com a ideia de sociedade que eles estavam querendo montar. Então, já começou ali no século XVII, eles começaram a pensar como exterminar o sistema de suplício vigente, saca? E colocar assim, tá, a gente vai exterminar o sistema de suplício, mas como é que a gente vai condenar essas pessoas? O Foucault coloca aqui no livro dele, a alma. A gente precisa perceber como é que a gente vai aprisionar a alma da pessoa. Porque já que ele entendeu que a punição é pelo físico, como é que eu vou pegar o corpo dele, colocar num lugar e manter ele sob o meu jugo? Vai ser pela alma. Eu preciso entrar na mente dele, entrar na alma dele e fazer com que ele se sinta extremamente culpabilizado por aquilo que eu estou dizendo que é uma coisa errada que ele fez, porque ele feriu os olhos da sociedade. Shirley, só um parênteses sobre o que você está falando. Quando a gente entrevistou uma menina que tinha sido encarcerada, ela falou que ela tomava um remédio dentro do presídio que se chamava, no presídio aqui do Brasil, tá? Tô falando do Rio de Janeiro. Ela tomava um remédio que se chamava Nervosinho. E a gente foi, e eu perguntei para ela, mas o nome do remédio é Nervosinho, porque não existe um remédio, né, que se chama Nervosinho, né? Não é, pelo menos é problema psiquiátrico, tome Nervosinho, né? Não existe esse remédio. Mas ela foi enfática em dizer que o nome desse remédio era Nervosinho.
Depois, nós pesquisamos e achamos um remédio com um nome semelhante, só que a gente não tem certeza que é esse, então a gente não pode afirmar que, de fato, ela tomava um outro remédio, não esse que ela delimitou como nervosinho, mas o mais interessante ela era medicada com um remédio que ela dizia que as presas eram medicadas quando elas tinham algum tipo de crise, de ansiedade, de pânico, enfim, todas elas tomavam o mesmo remédio. Elas não sabem o nome do remédio, de fato, que elas tomavam. Elas simplesmente elas eram medicadas por um remédio que elas não sabem qual é. E, ao mesmo tempo, quando eu também fui pesquisar sobre o assunto, eu também achei a mesma fala, né, de um pesquisador falando do alto índice de medicação, né, ao qual essas pessoas encarceradas são submetidas. O que tem total lógica, porque você não consegue colocar várias pessoas no lugar onde cabem menos pessoas, sem que elas estejam medicadas, porque senão elas vão ter algum tipo de reação, uma reação natural de um indivíduo em busca da própria sobrevivência. Né? Então, a gente tem uma questão muito grave aí que vai de encontro à sua fala. Antes de eu voltar, fazer um parênteses, quando os caras começaram a desenvolver, eu sugiro até essa ideia do livro do Foucault, porque lá tem várias fotos das primeiras prisões que foram montadas e elaboradas na Europa, né? Aquele estilo que a Kátia falou na reunião da semana passada. Eles tinham no meio um bagulho assim, que ficavam os presos, né, os policiais, e a prisão ela era feita em oval, assim, em círculo, e acendia. Então, assim, a ideia de você ser isolado, de você não ter contato com as pessoas, começou daí. Você não podia ter contato com essas pessoas. Então, a ideia de aprisionamento, ela começa já a ter, quando eu falei do aprisionamento da alma, eles começaram a perceber que o ser humano foi feito para estar com outras pessoas. A gente não foi feito para estar sozinho. Então, punir a nossa alma e mostrar o quanto a gente era errado era nos isolar, mas isolar por completo. Isolar mesmo, deixar a gente sem ter contato com ninguém. Então, eles acendiam uma luz, vamos supor, a minha cela era de frente com a da Tiffany, eu não conseguia ver a Tiffany do outro lado, porque a luz que vinha na minha cela proibia de eu ver quem estava em torno de mim. Essa foi as primeiras ideias. E eles também tinham uma outra ideia, tem um cara que eu não lembro o nome dele agora, mas depois eu vou pesquisar e passar, pegar no livro e passar. Era uma linha da religião católica da época, que acreditava que o isolamento ele era necessário para você refletir sobre os seus atos, você pensava você com os seus atos, tipo, como ser humano, e a partir desse momento você começar a tentar se redimir. Então, as primeiras prisões, elas tiveram o cunho do isolamento total, do adestramento dos corpos, e aí começou a junção do trabalho. A gente precisa pôr essas pessoas para trabalhar, porque elas precisam nos pagar de alguma forma pelo custo que ela está tendo, que a gente está tendo, né, que a classe média tinha até então, porque tinha época que o pobre não era imputado o imposto para o pobre diretamente, né? Era mais a classe média e tal. Então, naquela época se pensava muito essa parada toda, e aí começou essa ideia de como adestrar os nossos corpos, de como aprisionar a nossa mente e de como aprisionar o nosso espírito dentro desse contexto. Só que aí, quando a gente vai para a ideia nossa de pessoas pretas, paralelo a isso, enquanto a Europa estava desenvolvendo essa parada de evolução do sistema de suplício, a gente ainda estava dentro do sistema escravagista. A gente vivia o sistema de suplício. Eles estavam querendo abolir o sistema de suplício para eles, mas não questionavam e nem se importavam que os senhores de engenho imputassem aos nossos corpos aquele sistema que ele não queria mais para ele. São umas paradas que a gente precisa começar a pensar para perceber como que é pesado e extremamente racista e preconceituoso o sistema judicial onde os nossos corpos estão inseridos. Porque para ele não podia mais uma coisa, mas eles aceitavam por um outro corpo. E aí foi intensificada essa ideia de que a gente é animal, de que a gente é bicho, de que a gente merecia isso. Por isso que casa muito, quando a gente começa a estudar, a ideia das formações das prisões, da elaboração científica de como aprisionar as pessoas sem ferir ela no corpo, já que eu não queria mais, mas ferir ela lá no fundo do espírito dela, ela casa com a evolução e o surgimento das pesquisas que caras como Hegel e diversos outros vieram trazer sobre o racismo e depois a fundamentação da raça.
casa direitinho, bem no século XVII para o XVIII, quando teve aquele boom da questão da eugenia e tal, as prisões elas começam a caminhar. Então, assim, essa ideia de eugenia, essa ideia de limpeza, essa ideia disso, começa junto com as ideias das formações das prisões lá na Europa. O Foucault, diferente de mim, ele analisa separado. No livro ele escurece, ele coloca assim: eu não vou analisar as prisões, as questões das prisões com a questão escravagista, porque para ele são coisas separadas. Só que para nós que vivemos essa porra o dia todo dia, vemos tudo, a gente sabe que não é separado. Os caras fizeram junto, já com um planejamento muito acertadinho, né, de continuar. E a Kátia colocou essa questão dos remédios. No livro da Michelle Alexander, que ela fala do encarceramento lá nos Estados Unidos, é um livro bem legal, ela está falando que o Estado fornece nas prisões determinados medicamentos psiquiátricos que são para dopar as pessoas. É sabido, por que eu fiz questão de, antes de falar isso, falar da questão do isolamento lá atrás? É sabido, os caras sabem que o que mais nos mata é o isolamento. Você ser tirado do convívio social, você ser colocado numa sala 2x2 e ficar ali, aquilo enlouquece você. A chegar a um ponto de você realmente começar a aceitar que você é tudo aquilo que aquela pessoa está falando. Não é à toa que muitos de nós, dentro do sistema escravagista e nessa nossa contemporaneidade, ainda temos dificuldade de nos comunicarmos. A gente consegue se comunicar com quem nos escravizou, com quem nos mantém preso, mas a gente não consegue, mano, se comunicar entre nós. Porque nós fomos isolados desse processo de manutenção, de viver entre a gente, de se falar e de se comunicar entre nós. Por isso que, para mim, quando eu for para o meu doutorado, eu vou defender essa questão contrária do que Foucault colocou. Porque o isolamento social, a questão das prisões, ele foi muito bem elaborada. Então, assim, quando alguém fala para mim hoje, mas por que a gente está assim? A gente está assim porque os caras fizeram o bagulho bem feito lá atrás, já estava pronto. Depois que abriu as comportas lá, que eles falaram, agora vocês são livres para fazer o que vocês quiserem, a polícia já estava posta lá. A polícia já estava posta para poder nos prender, para poder nos criminalizar. O livro da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo, tem de tudo que eu li ali, tem uma coisa que me doeu bastante. Quando ela fala que teve um dia, que acho que era 12 de outubro, ela tinha que ir para a delegacia prestar um depoimento, porque o filho dela foi preso. Na semana passada eu falei que, antes de fazer FEBENS tal, quem tinha essa ideia de prender os jovens, que eram considerados pivetes, o nome pivete vem dessas épocas, eram a polícia. Então, a polícia andava na rua, ela prendia mesmo os meninos, tal, levava para as cadeias, informava a mãe quando dava, tal. Então, ele subia o morro, ia nas favelas, falava, você é fulano de tal, seu menino está lá preso. E ela fica pensando no livro, lá no diário dela, como é que ela vai fazer? Ele tinha 13 anos. E, assim, nunca existiu uma política legítima para poder entender a sociedade como um todo. A Nilma, ela traz no livro dela o Movimento Negro Emancipador, se eu não me engano, onde ela está falando da questão da escola, de uma revolução emancipatória. Lá naquele tempo lá, é que esse processo tinha que ter sido feito como um ato de políticas públicas. Para nos igualar, para nos dar condição política e condição econômica para que hoje fôssemos outra questão, né? Que ele está dizendo. Então, não foi feito isso lá. Para mim, o abolicionismo penal, ele é mais profundo. O que a gente vê é só um iceberg. Eu acho que, na minha cabeça, e pelas coisas que eu leio, que eu analiso, nós teríamos que ter uma educação muito forte para a gente. Porque como é que eu vou colocar nessa cabeça, na nossa cabeça, que nós até hoje vivemos numa condição de isolamento, de apagamento histórico, de aprisionamento dos nossos corpos, porque a gente não é livre.
A gente não tem essa liberdade para caminhar por tudo quanto é lugar, a gente não tem. Então, como é que a gente vai fazer isso dentro da nossa cabeça, dar essa liberdade, como o Frantz Fanon coloca aqui dentro, no livro dele, Pele Negras, Máscara Branca? Como é que a gente desaprisiona aqui, para que no nosso convívio a gente consiga ter uma ação efetiva? Seria através das escolas. E aí a gente vai vendo que o iceberg que ele coloca, esse abolicionismo que a gente tanto deseja, como é que eu vou fazer esse abolicionismo se eu não conseguir ainda fazer uma base? O Estado não permite que eu faça uma base de apoio para essas pessoas. Seja no trabalho, seja na escola, seja nas nossas relações, eles impossibilitam a gente o tempo inteiro. E aí, antes de acabar a minha fala, eu queria deixar de provocação, que eu gosto muito disso. Por que que o Estado brasileiro paira no subconsciente, que vem para o consciente deles até hoje, o medo de que nós, pessoas pretas, consigamos nos comunicar e nos juntar? E aí eu deixo a provocação. Vamos pesquisar lá atrás o que foi o Quilombo dos Palmares. É lá que começou essa diluição. Eles viram que nós precisamos ser diluídos para sermos mantidos no controle o tempo inteiro. Começou lá essa ideia. Então, para mim, essa ideia que a gente está discutindo hoje, ela é uma coisa muito bem pensada e elaborada. O tempo inteiro eles ficam pensando, como é que a gente impede que essas pessoas se juntem? Como é que a gente vai impedir que essas pessoas se comuniquem? Vamos pôr isso tudo na cadeia. E vamos manter as mães lá miseráveis para ter que sustentar eles e fazer isso. É uma cadeia alimentar. Sua fala é muito significativa, Shirley. Essa parte final, tudo foi perfeito, mas essa parte final sobre a questão de como o Estado nos mantém desunido, né, e como ele nos racializa quando é conveniente a eles, né, porque quando a gente começa a estudar um pouco a questão da seletividade penal, você começa a perceber que nós somos racializados a fim de sermos criminalizados. Porém, nós não somos racializados quando eles vão utilizar algum argumento capitalista ou algum argumento para dizer que eles não são racistas. E quando eles não nos racializam nesse sentido, eles estão praticamente trabalhando com a nossa desunião, né, e colocando aquela lógica de que, você é o vencedor, né, você que ascendeu, você é o vencedor, e aquele que foi encarcerado é um caso isolado. E partindo desse princípio de que é um caso isolado, a pessoa preta, ela começa a acreditar que aquilo não vai acontecer com ela, por mais que a gente faça parte da terceira maior população carcerária do mundo. Então, assim, quando eles escondem os presos, e a Angela Davis fala sobre essa questão do isolamento dos presídios, né, quando eles colocam os presídios em regiões que não têm acesso, que as pessoas não têm acesso, eles praticamente fazem com que as pessoas, elas se mantenham alienadas para a realidade de que elas podem ser a próxima pessoa a ser encarcerada. E que aquilo não foi uma exceção. E que aquilo é uma regra, e como você falou, além de ser uma regra, faz parte de um projeto que visa deixar algumas pessoas em cima e outras pessoas embaixo. E quando a gente pensa quem são as pessoas que ficam em cima e quem são as pessoas que ficam embaixo, se prevalece a lógica escravocrata, de que as pessoas que ficam em cima são as pessoas brancas. Porque se a gente for parar para pensar nessa questão da seletividade penal, você consegue entender muito facilmente isso quando você vê as manchetes dos jornais. Quem é considerado estudante e quem é considerado traficante, né? E quem é considerado traficante, mesmo se não estiver portando droga. Porque as pessoas pretas, elas são consideradas traficantes por associação ao tráfico. E eu nunca vi uma pessoa branca sendo considerada traficante por associação ao tráfico. A gente ouve várias piadas, né, relacionadas à política, falando do helicóptero, falando de um político famoso que sempre está com o nariz branco, né, e eu não vou mencionar o nome dele, mas enfim, todo mundo sabe quem é, mas ele nunca foi preso por associação ao tráfico. Eu acho que ele nem foi acusado por associação ao tráfico.
E aí a gente entra também na questão que você falou, sobre as regiões às quais os pretos eles são empurrados a residir e sobre como a polícia atua de forma ostensiva nessas regiões e não atua de forma ostensiva em outras regiões. Como a polícia ela tem o direito de invadir uma casa de uma dessas regiões sem mandato, mas ela não tem o direito de invadir a casa desse político, ou de nariz branco, sem mandato, tanto é que mesmo quando ele é acusado de assassinato, de tentativa de homicídio, chamam um chaveiro para invadir a casa dele. Então, assim, é uma outra realidade, é um outro tipo de tratativa. E essa tratativa, ela tem um fundo científico, social. Quando você fala do estudo, isso é muito relevante, né, justamente porque tudo que foi feito de uma forma organizada, sistematizada, intelectualizada para nos criminalizar. A única forma da gente combater isso é combater da mesma forma, de uma forma estratégica, intelectualizada e científica. Não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica que nos faça, e fórmula mágica e forma instantânea, que nos faça sair dessa realidade. Você citou aí vários teóricos, e eu também citei 2 teóricos que pautaram, né, nessa questão da criminalização dos nossos corpos. Hoje a gente tem a Cotirene, né, que fez aquela tese de mestrado referente ao encarceramento feminino. Eu acredito que, assim como foram necessários séculos, né, para que essa estrutura ela fosse criada dessa forma, para que a gente fosse preso, enredado e aprisionado dessa forma, também serão determinantes vários anos para que a gente consiga sair disso e várias teorias para que a gente consiga sair disso. E aí a importância da gente estar na faculdade para desenvolver essas teorias, porque somente nós que seremos responsáveis pela nossa abolição. Não vai existir nenhum outro povo que vai se debruçar sobre a nossa abolição com a mesma paixão, com a mesma dedicação quanto nós. Porque para os outros povos, isso, de repente, pode ser visto somente como um tema de estudo, como um tema de mestrado, que se encerra lá e acaba naquele momento. Para o nosso povo, essa é uma questão de sobrevivência, de existência, de direito à vida, de direito à cidadania, de direito à dignidade, visto que quando você coloca a palavra confundir no Google e coloca confundir com policial, você tem uma série de ações onde o policial confunde e ele só simplesmente confunde corpos pretos. E ele não só confunde, assim, quando você pensa, poxa, mas por que são só corpos pretos que causam esse tipo de confusão? E aí você volta às teorias que criminalizavam corpos pretos e você começa a entender que, assim, existe alguma coisa na formação daqueles indivíduos, né, enquanto eles entram para serem policiais, né, existe algo na formação daqueles juristas, existe algo nas pessoas que resolvem escolher aquela profissão que faz com que os nossos corpos sejam criminalizados, sejam encarcerados e sejam mortos. Ah, Kátia, o que você está falando é muito sério. O que eu estou falando é uma constatação de um fato, né, de que uma pessoa preta sabe. Todas as pessoas pretas sabem que tem algo de errado que está acontecendo. E você está colocando um ponto que é crucial para a gente entender. Eu acho que eu tenho um pouco do Mano Brown em algumas coisas, assim. Eu deixei de acreditar que a rapadura é doce. Não existe isso para nós. Não existe isso. A gente tem que manter muito claro. O sistema posto, ele está aqui para nos eliminar. Quando você pega, vou falar de um cara que é uma leitura fácil de fazer, que é um tal do Norberto Bobbio, quando ele fala a formação do Estado da democracia. Nossos corpos não são aceitos dentro desse espaço. A partir do momento que a gente se coloca contra qualquer coisa que eles dizem que a gente tem que ser e fazer, para a gente ser aceito, vou dar um esquema, vou usar a Tiffany aqui, licença, Tiffany. A Tiffany, ela incomoda muito o Estado. Porque ela é uma irmã retinta, mano. Ela tem um puta black lindo. E isso eles não querem ver, porque a formação do Estado é a propriedade, a família e Deus. Tá escrito lá, não fomos nós que fizemos isso, os caras fizeram. A família é um modelo. E nós não somos esse modelo. E quando a gente tem um modelo, a gente pode pegar um exemplo, aquela minissérie do Will Smith. Eu já assisti acho que umas 4, 5 vezes. Cada vez que eu vou assistindo, eu vou fazendo isso de provocação para ver coisas. Quando eles se assimilaram
a um modelo da classe média alta. Eles precisaram se assimilar àquele modelo para ser aceito. O que você está falando é uma teoria que eu acho que era vigente nos anos 50, acho que nos anos 50, chama monismo cultural. É isso aí. Pregava, isso é uma teoria dentro de sociologia que cruza a sociologia com criminologia, né? Ou melhor, da sociologia estudando a criminologia, enfim, né? Que fala justamente sobre o fato da família ser o centro e a família tem que ser constituída aquela família margarina de comercial. E depois dessa teoria houve uma outra teoria para rebater que foi o pluralismo oxiológico. Né, que foi na década de 60, quando começaram aquelas revoluções do Woodstock e tal, e aí as pessoas falaram, poxa, mas eu não quero fazer parte dessa família de comercial, eu não sei se eu quero ascender socialmente, comprar um carro, comprar uma casa, aquela música do Raul Seixas, sabe? Eu queria estar contente, eu não sei se eu quero, eu não sei se eu quero viver isso. Só que a impressão que eu tenho aqui no Brasil, principalmente com a ascensão do governo Bolsonaro, é que, ou melhor, do Bolsonaro como sintoma de uma ideologia, porque o Bolsonaro nada mais é do que um sintoma de uma sociedade que parece estar presa na década de 50 dos Estados Unidos, saca? Ele não está preso. Ele não está preso. Ele não quer perder o estado quo. Mas essa classe que ascendeu agora, ela não quer perder. Ela é que tem que ser a voz. Ela é que tem que estar no comando. E se ela precisar dar golpe e matar um monte de nós para isso, é só uns pedacinhos de terra, de areia que ele vai estar tirando. Por isso que eu falei do Estado. O Estado ele foi formado, ele foi feito para atender a um determinado grupo. Por exemplo, movimentos sociais, organizações, políticas do mundo tal, eles discutem como integrar e como fazer desse Estado abrir as suas arestas, a sua mente, para aceitar toda essa diversidade. E eles não querem isso, porque eles querem que as coisas sejam mantidas do jeito que está. Então, se nós pessoas aqui, não pensarmos como nos abolicionar de verdade, que aí eu vou voltar para a ideia do Fanon, que para mim começa pela nossa mente. Enquanto a gente não conseguir fazer isso com a gente, e aí vai espalhando em grupo, junta eu, a Tiffany e a Jéssica, a gente vai espalhando mesmo, que nem abelha, mano. Quando nós conseguimos fazer isso, eles não vão conseguir dominar o nosso corpo mais. De forma nenhuma, a gente não vai se aceitar. Por isso que eles fazem de tudo para manter a gente dando pirulito, balinha, toda hora para a gente chupar. Pega meia dúzia de nós, leva lá para a Rede Globo, para onde eles quiserem, começa a dar essa ideia de poder, porque a gente briga por poderes, né? Que nem Fanon e o próprio Foucault falou, são pequenos poderes. Aí a gente tem dentro do nosso ego, arrancou de nós a ideia de coletividade, né? E aí você é um indivíduo. Então, eu posso vir aqui meter a boca na Tiffany porque nós somos indivíduo. Então, a gente pode se degladiar porque nós é indivíduo. Não. Nós somos pessoas que, para eles, nós não somos vistos como sujeito. Primeiro que eu nem sou sujeito, né? Eu sou um espírito. Eles não são vistos, eles não veem a gente como pessoas. Eles veem a gente como um todo. Aquele bando de preta ali, ó. Eles não respeitam. Pode ter pessoas que pensam diferente entre nós. Mas é tudo um monte de preto ali, ó, junto. De negro, junto. Então, a gente precisa, na minha cabeça, tirar essa ideia e pensar em como contrapor isso. Para mim, o abolicionismo, para terminar, ele é mais profundo do que só arrancar os nossos corpos de dentro da prisão que eles fizeram. É muito mais. E aí vem aquela minha experiência com os meninos da Fundação Casa. Da última vez que eu estive lá, quase que 80% deles eram pretos, de pele escura e alguns de pele clara. Eles não se autodeclaram pretos. É essa abolição que a gente vai ter que ver como que faz a cabeça desse povo e da gente, né? Para poder falar para eles, isso aqui não é o seu estado, porque eles passam a acreditar que é uma coisa natural. Meu pai foi preso, então também vou ser preso. É uma coisa natural. Por isso que eles querem aprisionar a nossa alma o tempo todo e deixar a gente pobre, empobrecer a gente sempre, para a gente sempre querer desejar aquele material que ele oferece na novela e na televisão, aquele ideal de vida, e aí a gente começa a olhar para o lado e ver que a gente não tem condição de acender aquilo, e aí vem outras coisas que o próprio Estado permite, porque é uma mentira dizer que o Estado não sabe de tudo quanto é ponto de droga, de tudo quanto é ponto de desmanche de carro que tem, eles sabem de tudo,
E tudo isso é mantido por quê? Porque ele tem uma funcionalidade, que é manter os nossos corpos sempre ao bel prazer do Estado, seja para encarcerar, seja para matar, seja para assimilar, seja para estuprar, seja para apagar, seja para qualquer coisa. Na minha cabeça, doida, né? Eu penso. O que você está falando, você quer falar, Gé? Pode falar antes, depois eu falo. Tá. O que você está falando é muito interessante, porque vai de encontro a duas teorias. O etiquetamento, né, que é eu sempre pronuncio errado, a Jéssica mentalmente me corrige, que é o Leiden Approach, né, e o cifra oculta. Quando a gente pensa no etiquetamento, eu estou relacionando a teoria à fala que você falou, né, de marginalizar os nossos povos, porque entra naquela questão, né, a teoria do etiquetamento social, ela parte do princípio, que é o Leiden Approach, ela parte do princípio de que, se você, de repente, usa droga uma vez, né, usa uma droga que eu estou dizendo, algo que não foi autorizado legalmente, porque a gente sabe que existem drogas pesadas que são autorizadas e drogas que não são tão pesadas que são dignas de punição, e o critério científico está nas cucunhas, mas enfim, a gente sabe que existe esse processo, né, e só que assim, quando você pensa na questão do etiquetamento social, esse etiquetamento, ele é feito exclusivamente para as pessoas pretas, né, porque o etiquetamento social nada mais é do que pegar aquela pessoa que usa droga, mas de repente tem um trabalho, tem uma escola, estuda, tem uma família, e taxar ela como viciado, como drogado, como marginal, e aí passível de ser punido. Isso é o etiquetamento social, isso é o Leiden Approach, e isso nos encarcera. Então, isso incide muito dentro da população preta, e isso é intensificado por uma mídia, né, que nos coloca sempre em posição marginalizável, né, sempre em papéis de bandido, e acho que quem está cumprindo isolamento, que está tendo acesso à televisão, e quem é preto, né, ou se diz antirracista, que é um pouco mais crítico, começou a perceber que os programas policiais sempre colocam as pessoas pretas como bandido, né, como pessoas más, cruéis, vis, sem ética, e as pessoas brancas como os policiais, que resolvem todos os problemas através de técnicas altamente científicas, que a gente sabe que a verdade não é essa, né, que se fosse filmar o policial brasileiro atuando na comunidade, não ia ser um episódio do CSI Miami, né, nem do Lei e Ordem, ia ser um episódio um pouco grotesco. Mas, enfim, uma outra coisa que você falou é a questão da cifra oculta, mas você falou de uma outra forma, e vale a pena a gente conversar sobre isso, porque essa teoria, ela fala o seguinte, ela fala que a gente tem um código penal que é extremamente extenso, né, e tem leis de punição das mais variadas possíveis, e que, assim, a gente não tem uma polícia que é capaz de fiscalizar todos esses crimes cometidos, né, seriam necessários vários tipos de câmeras, seria necessário praticamente um Big Brother, né, e um código que mostrasse quem somos nós, né, quase como eles estão tentando fazer com esse lance de colocar algumas câmeras, né, na cidade, e aquela brincadeira que o pessoal faz no Facebook de mudar o rosto, né, isso também serve, né, como um enfim, né, uma forma de armazenar os nossos traços físicos. Mas mesmo assim, atualmente, é praticamente impossível que a polícia verifique todos os crimes cometidos, né? Então, o que é feito? A polícia precisa existir, o sistema de segurança precisa existir, as penitenciárias precisam existir, porque tudo isso está ligado a um capital. Existem empresas que lucram com a questão do armamento, né, com a questão da construção de presídios. Então, como a Chile citou, existe uma arquitetura de construção de presídios, gente. Existem empresas que lucram com a questão da marmita, por mais que a gente tenha entrevistado uma menina que falou que achou uma mandíbula de rato dentro da comida dela, né? Existem os programas policiais que lucram com a audiência, né? Existem as pessoas que fazem propaganda nesses programas policiais, então você tem todo um mercado por detrás que lucra com a criminalização daqueles corpos, com a criminalização daquelas pessoas. É só a gente pensar na lógica da escravidão. Na escravidão tinha o capitão do mato, né? Ele ganhava um dinheiro para isso. E ele não pensa que era um capitão do mato para fiscalizar um monte de gente. Existiam mais pessoas que ganhavam, né, com esse tipo de processo. E a mesma coisa existe atualmente. Quando você pensa na cifra oculta, você pensa em todo um sistema que lucra com a existência do crime e não com a não existência do crime, e por isso que você vê as pessoas não pensando em soluções como justiça restaurativa, por exemplo, não se toca nesse assunto,
né? Então, assim, existe o crime e existem também políticos que lucram falando que vão combater a criminalidade. Eles não falam que eles vão pensar, né, em como não existir a criminalidade ou como diminuir a criminalidade. A fala é certa, a fala é certeira. Nós vamos combater a criminalidade. Como foi a fala, né, do nosso atual governador, que ele falou sobre não resista, né? Não resista porque nós iremos atirar. Né? Ele fez essa fala num programa de humor de pessoas brancas que passa na rádio. Ele não fez essa fala para as pessoas pretas, ele fez essa fala para as pessoas brancas, falando o que ele ia fazer. Quando você pensa na cifra oculta, você está pensando no seguinte: se esses crimes, se existem todos esses crimes, né, por que todas as pessoas não são presas? Porque não existe cadeia para todo mundo. Aí a gente faz um paralelo com a alienista do Machado de Assis, né? Não dá para você colocar todo mundo na cadeia e deixar uma pessoa solta. Segundo, que não é útil para o capitalismo, que todas as pessoas fiquem presas, né? Não é útil. Então, o que você faz? Você escolhe pessoas para serem criminalizadas, né? E qual critério que você utiliza para escolher essas pessoas para serem criminalizadas? Pelo menos aqui no Brasil, e me parece que em todos os países onde os pretos foram escravizados. Você utiliza o critério raça. Então, a partir do critério raça, né, você começa a focar em determinadas leis, né, que encarcerem determinadas pessoas. Então, se você for pensar, né, na situação atual dos presídios, 80% dos presos, eles são presos relacionados à associação, ao tráfico, enfim, e à questão patrimonial. E quando eu estou falando de questão patrimonial, eu estou falando de pequenos furtos, eu não estou falando de grandes furtos. Então, você teve, atualmente, a prisão de um doleiro famoso. Eu acho que algumas pessoas acompanharam, né, na televisão a prisão desse doleiro, e ele ganhou muito dinheiro, patrimônio, enfim. Eu estava vendo, posso estar enganada, né, mas eu estava vendo que a proposta era que ele ficasse preso 13 anos. Só que, ao mesmo tempo, a gente está acompanhando um caso de um menino que ele foi acusado, né, de tentativa de roubo. De fato, ele tentou roubar. Ele não executou, mas ele tentou roubar. E ele foi condenado a 13 anos. É muito desigual. Muito... Exatamente. Você tem um doleiro que fraudou todo um sistema, e quando a gente pensa em justiça social, você está falando que ele atingiu diretamente famílias, porque se ele fraudou um sistema político, ele atingiu o acesso de famílias humildes a uma proteção social, que faria com que, de repente, elas não fossem tão vulneráveis socialmente, elas tivessem itens básicos que nós temos dentro da nossa casa. Mas o impacto do crime dele é muito maior, assim, muito mais complexo. Exato, o impacto do crime dele é muito mais complexo. Até, só um parênteses aí, até a definição de crime do colarinho branco é uma definição extremamente preconceituosa e é uma definição que vem de um criminologista. Porque quando você pensa, o nome se chama crime do colarinho branco porque as pessoas que foram acusadas de cometer o crime do colarinho branco eram pessoas que usavam terno, gravata, né, e camisas brancas. E a definição oposta ao crime do colarinho branco, se eu não me engano, é crime de não sei o que roxo, que era a cor do uniforme do trabalhador. Uhum. E aí você começa a ver que existe uma história de criminalização, né, das pessoas mais humildes, das pessoas mais pobres, da massa proletariada, que aqui no Brasil é preta, que nos Estados Unidos é preta, latina e asiática, né, ou melhor, da criminalização das Américas, da massa que não é branca. É como se eles quisessem perpetuar o processo de escravidão, só que utilizando outras regras. E por isso que quando as pessoas falam abolição penal, elas usam o mesmo termo. Ficou mudo o microfone, Kátia. Perdão, é como se a abolição, de fato, ela não tivesse acontecido. Porque, de certa forma, o poder que o governo ele exerce sobre os nossos corpos, sobre determinar o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, aonde nós vamos andar, por que nós podemos andar, ele é exercido. Ao contrário do que ele faz com os corpos brancos, que tem o direito de andar de noite para os lugares que ele achar que ele tem que andar, que tem o direito de se entorpecer com aquilo que ele quiser se entorpecer, que tem o direito de não trabalhar quando ele não quiser trabalhar, diferente do que acontece com os corpos pretos. É como se a gente vivesse num novo estado, né, de escravidão.
Só que um estado de escravidão é sobre a manutenção do Estado e alimentando uma roda capitalista. E reforçando a fala da Shirley, quando a gente deixa de ser útil, né, quando a gente começa a se diferenciar da expectativa do que aquele Estado tem para nós passamos a ser o excedente. E o excedente, ele tem que ser descartado, e o descarte do excedente, ele tem que ser usado como exemplo para os outros, para que ele não faça com que as pessoas pretas se unam, as pessoas marginalizadas se unam e combatam isso. Então, por exemplo, no caso da Marielle, não tinha como incriminar a Marielle, ou melhor, eles incriminaram a Marielle depois que a Marielle morreu, mas eles mataram a Marielle, e depois que a Marielle foi morta, eles também forjaram fotos dela, né, que não eram dela, que eram de uma outra mulher que, para eles, somos todos iguais, né, até fisicamente, é uma coisa louca, a mulher era bem diferente dela, e associaram ela a uma pessoa, a um traficante, falando que a Marielle era traficante. Então, nos criminalizar faz parte de um processo, né, de nos manter escravos. Jéssica? Desculpa ter me cedido. Imagina. É porque quando vocês estavam falando, eu lembrei de um trecho do livro da Angela Davis, né, Estariam as Prisões Obsoletas, em que ela fala que quando estava sendo implantado nos Estados Unidos o sistema carcerário, ainda não havia havido a abolição, né? E aí tem uma fala de dois teóricos, um deles ela chama de Jefferson, não sei se é Thomas Jefferson ou outro Jefferson aí, eu acho que a Shirley pode me confirmar, mas ele fala que as prisões, elas foram pensadas especificamente para os homens brancos, nesse contexto onde havia escravidão. Porque o modelo que inspirou a prisão foi justamente a escravidão. Então, qual seria a lógica de punir um negro criminoso, né, entre aspas, com a limitação de sua liberdade e a imposição de trabalho forçado? Seria colocá-lo no sistema onde ele vive. Então, aí já deixa bem claro que a ideia de prisão ela foi construída quando se olhou para a escravidão e falou: o pior castigo para um ser humano branco seria ser levado à condição de um negro. E é por isso que naquele momento de escravidão não fazia sentido nenhum que negros fossem aprisionados, porque era o aprisionamento e o regime forçado era a nossa natureza, entre aspas. Ainda havia para nós os castigos físicos e a punição capital, que é a pena de morte. Quando saiu desse regime de abolição, também veio a questão... Alguém falou alguma coisa? Perdão? Então, quando saiu desse regime de abolição, também veio uma questão que foi o quê? Tá, cadê a nossa mão de obra grátis? A gente precisa desenvolver, a gente precisa evoluir. Estava chegando aí século XIX, Revolução Industrial, estradas. Estradas é muito importante quando a gente pensa em encarceramento. E aí as pessoas, a gente precisa dessa mão de obra, porque o que segurou ao máximo a abolição foi o fato de que era uma mão de obra grátis, e que isso era necessário para o progresso e para manter os commodities num preço acessível para as pessoas, leia-se pessoas igual a brancos. E aí, o encarceramento foi a solução perfeita para driblar a questão econômica da abolição. E aí que se tornou essencial para a economia capitalista e desenvolvimentista que o corpo negro fosse criminalizado. Porque era necessário que houvesse ainda esse escravo trabalhando a um preço mínimo para o desenvolvimentismo. Obviamente, esse escravo não seria naturalmente uma pessoa branca, porque eles jamais seriam tão cruéis assim consigo mesmos. E foi aí que começou essa política de ser necessário, economicamente, a criminalização do povo preto. E essa lógica, apesar de nunca ter sido explícita, quando se vendia nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, a construção de prisões, o que se vendia? Menor criminalidade, mais emprego, mais desenvolvimento, mais estradas, o que proporcionaria mais empresas, e uma maior conexão com o resto do país devido às rodovias. Toda essa parte estrutural de rodovias, estradas,
eram feitas pelos prisioneiros. Além de todo esse sistema que é necessário para a construção e manutenção dessas cadeias, serem mantidas por funcionários que, em diversas vezes, também eram de uma classe baixa ou média baixa. Então, existe aí toda uma legitimação capitalista desenvolvimentista que fazia com que as pessoas se tornassem a favor desse aprimoramento do encarceramento. E aí vem uma outra armadilha, que é a armadilha da moralidade punitivista cristã. O que acontece? Se você for analisar historicamente o crescimento da população carcerária, você vai ver que quando eles falam de encarceramento, eles estão falando de combate ao crime, eles estão falando de combate à criminalidade, mas quando você compara o crescimento da população carcerária com o crescimento da criminalidade, vocês veem que eles não combatem um ao outro, muito pelo contrário, eles estimulam um ao outro. Uma maior população carcerária gerará uma população carcerária maior ainda, é um crescimento exponencial, porque quanto mais cadeias você cria, mais passibilidade dessa mão de obra grátis você cria, e mais estímulo à criminalidade você cria. Se você pegar hoje no Brasil 2 jovens negros de 15 anos, vou colocar aí os 2 consomem maconha. Se um deles for para uma instituição de reabilitação de jovens e o outro não, este que foi para essa instituição provavelmente vai seguir uma vida de criminalização com maior facilidade do que aquele que nunca foi. E aí você para e pensa na antítese que essa realidade do pensamento de reabilitação para a sociedade. As pessoas que entram no sistema punitivista carcerário, elas saem de lá mais propensas a se inserir no mundo do crime do que aquela que não entrou, mesmo que eles estejam dentro do mesmo conjunto socioeconômico. E óbvio que não existe nenhum estudo no Brasil falando sobre isso, eu me inspirei no que a Angela Davis falou, mas existe uma marcação dos nossos corpos que é muito, muito grave. E aí também existe uma coisa que é a facilidade de respostas. A gente tem um problema social que é a criminalidade. É um problema extremamente difícil de se resolver, porque envolve combate à desigualdade social, combate ao racismo, combate à estrutura patriarcal, combate ao punitivismo cristão que cerca a nossa sociedade, e todos esses são valores sociais, que ao combatê-los, você vai estar ofendendo ao grande grupo, e ao grupo poderoso dessa nossa sociedade. Então você tem uma resposta fictícia, eu digo fictícia porque ela não traz nenhum resultado positivo, efetivamente, e fala, esta é a resposta que vai saciar todo o seu punitivismo, todos os preconceitos alimentados por nós mesmos em você, porque essa sociedade de 2020 não tirou esses preconceitos do nada, existiu aí uma manutenção social desses preconceitos para que eles ainda existissem hoje. Então a gente tem essa resposta fictícia aqui, que é a punição e encarceramento, que você vai ter que acreditar que essa é a solução, e você vai acreditar nisso de uma maneira tão fervorosa, com tanta devoção, com tanta fé, que quando alguém falar, olha, talvez o encarceramento não seja a melhor solução para lidar com a criminalidade, você vai olhar para essa pessoa e falar assim, você está louco, você está defendendo o bandido, você está negando o óbvio do óbvio do óbvio. Não porque seja óbvio, porque não... todos os estudos comprovam que não há efetividade no encarceramento, mas porque a crença do punitivismo como eficiente para combate à criminalidade está tão instaurada na nossa sociedade que pensar em uma outra forma de se combater essa criminalidade, ou melhor ainda, porque a gente usa muito a palavra combater, raramente a gente usa a palavra impedir, desestimular, prevenir. A gente raramente usa essas palavras, a gente usa o combater, porque a gente parte do pressuposto que a execução do crime ela não consegue ser impedida. A gente já parte desse pressuposto, a execução do crime é o fato, e não consegue ser impedido. Então a gente tem que combatê-lo. A gente não tem que pensar em formas de impedi-lo de acontecer. Olha que pressuposto doentio para uma sociedade. Eu estou condenando um grupo social à criminalidade. Jéssica, eu queria até te fazer uma pergunta, já sabendo o que você vai responder, mas assim,
Por exemplo, você falou da manutenção, de como eles fazem essa manutenção, né? Que não existe nenhum interesse que vivamos numa sociedade evoluída. Tem um cara que eu gosto muito, que é um senegalês foda, que ele se chama Feuini Sarr, que dos 8 livros que ele fez, inclusive um com a Xirimambembe, só tem um no Brasil traduzido, que se chama Afrotopia. Ele traz uma experiência da formação de uma nova sociedade por um outro prisma. E aí você percebe assim, que você está trazendo a manutenção, o Estado mantém, os arredatários, né, que é pessoas na cadeia que trabalham para construir as coisas. Por exemplo, como é que a gente, já sabendo de tudo isso, que eles não têm interesse em nos integrar em nada do que seja deles, como é que nós vamos falar aqui da gente, pessoas pretas, legitimamente a gente vai poder ter ações de base efetivas para que a gente consiga, de médio a longo prazo, livrar alguns corpos, não serão todos, alguns corpos desse ciclo vicioso? Olha, você fez uma pergunta bem rapidinho. Jéssica, rapidinho, deixa eu só usar a pergunta dela como gancho, porque também tem uma coisa de todas essas políticas de encarceramento e o refinamento, por exemplo, que a gente tem de questões de diluição de trabalho e tal. Como é que a gente responde, por exemplo, a tendência ligada à privatização, a todas essas questões que também são questões que estão aí, né, e que a gente precisa pensar sobre elas, e eu acho que tem a ver com o que vocês estão conversando agora, só para mim não perder entendeu? Porque me parece uma tendência. E, por exemplo, quando a gente pensa numa política branca e nos avanços, por exemplo, da ciência e tal, a gente percebe, por exemplo, um projeto de lei lá do Moro, de um registro, sei lá, de código genético, entende? Que é uma atualização já de algo que está no escopo dessas políticas de criminalização, mas que é um refino, né, dessa lógica. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso também. Se eu falar errado seu nome, você me perdoa, tá? Por favor. Não é aí mesmo. Antes da Jéssica responder, o Carlos Moore, ele fez, eu vou repetir isso, quem conseguir ter acesso. O Carlos Moore deu uma entrevista de 2h30 no mês passado, falando da evolução do racismo. Isso que você está falando casa direitinho. Por exemplo, para muitos irmãos, não sou lida como uma mulher preta. Então, para que eles não corram risco de permitir que algumas genes pretas vá vivendo dentro do estado que eles querem construir para o futuro, eles estão desenvolvendo formas de leituras faciais que eles vão pegar dentro dos meus ossos, o que eles consideram que é de preto, para me impedir de ter acesso a determinadas coisas. Então, às vezes, a gente está em umas discussões micro dentro dos nossos espaços que eles enfiam na gente, mas os caras estão nesse naipe que tu está falando aí. Eles estão indo lá, ó, lá para longe já. Sobre o que vocês estão falando, eu só queria fazer alguns parênteses em cima da fala da Jéssica, né? Ou melhor, um parênteses. Ela colocou a questão no final, eu não quis interromper porque ela estava indo tão bem, né? Eu falei, eu não vou interromper a linha de raciocínio, porque é igual você vai tirar a bola do jogador, e o jogador está lá jogando, está rumo ao gol, não vou fazer isso. Mas dentro da visão iorubá, isso eu estou falando da cosmovisão, a gente acredita que a prisão ela é um ajogum, que é como se fosse algo muito negativo a ser combatido. A gente não acredita em demônio, mas a gente acredita em energias negativas a serem combatidas. Por que eu estou falando isso? Porque como alternativa, né, a toda essa visão ocidental, existem a visão dos povos tradicionais que tratavam a questão do crime ou do delito, ou enfim, da infração de uma outra forma, né, a questão dos indígenas, a questão dos negros, né, que tratavam a questão da infração de uma outra forma. Ao meu ver, parece que a gente está vivenciando atualmente uma disputa de narrativas, né, narrativas civilizatórias,
E quando você pensa na narrativa branca, ela é uma narrativa branca eurocêntrica, ela é uma narrativa que ela é suicida, né? Que ela tem uma tendência não só de matar tudo à volta dela, mas como também se matar, né? E quando a gente pensa em combater essa narrativa, a gente está pensando não em precisamos proteger os brancos, não, nós precisamos nos proteger, né? E acabar por consequência protegendo eles, até de uma narrativa, de uma forma de viver socialmente, né? Pensando em valores éticos, principalmente pensando nessa lógica cristã, punitivista, que é uma lógica que ela só é danosa para a comunidade de uma forma geral. Ela não é somente danosa para a comunidade preta ou para a comunidade indígena, ou no caso dos Estados Unidos, para a comunidade hispânica. Ela é danosa de uma forma geral para a sociedade. Hoje a gente vive um momento no nosso país, né, em que a gente está sendo governado por um cara que ele é nitidamente um imbecil, né? E aí você fica pensando quantas pessoas negras, né, que estão encarceradas ou que foram mortas ou que estão vivenciando uma situação de subemprego, que não tem uma capacidade intelectual de poder gerir melhor situações críticas que nós estamos vivenciando e apontar outras opções de solução para além daquela punitivista cristã, né, ou para além da lógica que eles vêm empregando há décadas, que não vem funcionando, porque não está funcionando, gente, não está funcionando, e que de repente poderia ser uma solução até mesmo, né, para que os brancos vivessem melhor. Porque essa lógica punitivista, né, de encarceramento e de genocídio de povos pretos e povos indígenas, ela está matando pessoas que poderiam ser a solução para os nossos problemas sociais e econômicos, né, que ela está marginalizando pessoas que poderiam ser a solução para a nossa população. E isso tem que ser visto justamente porque a gente está sendo governado por um imbecil e por outros imbecis, que pensam somente no bem-estar deles individualmente. E quando você pensa em lógicas, né, em éticas não brancas, em éticas africanas, em éticas indígenas, você pensa em povos que pensam coletivamente e não individualmente. Então, quando eles pensam em soluções coletivas e não em soluções individuais. E o que nós precisamos agora são soluções coletivas. Essa proposta, que é a proposta do Guedes, do liberalismo, do individualismo, ela é uma proposta que no meio de uma pandemia, ela não é funcional, ela já não era funcional antes, e agora ela não é funcional. E quando você pensa em outras alternativas, outras formas de pensar, né, e aí entra a questão da... Por que eu estou falando isso? Porque a Shirley falou, eu gostaria muito de ler autores pretos. Ela citou autores pretos aqui. O nosso povo, ele tem soluções. E aí, respondendo a questão que ela fez para a Jéssica, qual seria a solução? A solução seria a gente pensar entre nós. A solução seria a gente pensar entre nós e vir com uma proposta nossa alternativa. E não reproduzir o que eles propõem. Porque o que eles colocam como solução nada mais é do que um remendo para um grande problema. A gente teve vários governos aqui, a gente teve governos progressistas e agora a gente está tendo um governo não progressista. No governo progressista do PT, em 2006, que foi criada a lei antidrogas. É muito importante a gente falar sobre isso, porque essa lei antidrogas, ela deu um salto no processo de encarceramento de pessoas pretas. E quando você pensa que uma lei que foi... acho que é promulgado o termo, num governo progressista, né, que aumentou o número de pessoas pretas encarceradas, você começa a pensar que, assim, a solução não vai partir dos caras, a solução vai partir da gente. Porque ao mesmo tempo que houve essa lei, houve, lógico, o processo de cotas, que fez com que alguns pretos fossem para a faculdade, mas será que isso, de certa forma, e aí eu faço uma pergunta para vocês, será que isso, de certa forma, não fez com que a gente fechasse os olhos para os nossos irmãos que estavam sendo mortos e encarcerados, enquanto alguns estavam se formando? E isso é muito importante que a gente pense. Lógico, agora a gente pode estar em determinados lugares, pode pensar em determinadas teorias e pensar em possíveis soluções, mas o preço que foi pago foi muito alto. Se alguém perguntasse para cada uma de nós de forma racional, se você aceita estar na faculdade em troca de 40 pessoas encarceradas, de 100 pessoas encarceradas, você ia falar não.
E além disso, mais uma vez eu reforço algo que eu converso com as meninas internamente. Eu lembro, quando o Lula estava preso, que muito se falava, Lula livre, o Lula inocente, coitado do Lula, mas foi ele que assinou aquela lei de 2006, gente. Foi ele que assinou aquela lei de 2006 que fez com que vários corpos pretos fossem encarcerados e morressem na cadeia, porque a maioria das pessoas que morrem na cadeia, elas morrem por maus tratos, elas morrem por doenças que elas não morreriam se elas estivessem aqui fora. Elas enlouquecem. O cara foi preso dentro da Polícia Federal, dentro de uma cadeia na Polícia Federal. A cadeia dele não era uma cadeia igual no Rio de Janeiro, que a pessoa acha uma mandíbula de rato na comida dela. Quando que a gente vai começar a pensar, né, como a Shirley falou, em soluções para nós, enquanto grupo, enquanto coletivo, enquanto população, ao invés de se ater a pequenos problemas? Essa é a pergunta que eu deixo. Uau! A Kátia sempre arrasa, né? Sempre vem uns negócios pesados, pelo amor. Mas só voltando àquela pergunta, não vou me estender porque o nosso tempo já está bem esticado, mas eu tenho uma perspectiva que eu acho que eu estou me aproximando cada vez mais do afrofuturismo. Que ao mesmo tempo que eu brigo muito nessa internet com esse afroconservadorismo e essa mistificação e generificação da África, né? Aquela África homogênea, sem contraste, sem pluralidade, eu acredito e acho que é muito importante que a gente sim olhe para as epistemologias, no plural, da África, né? Para esses povos e tenha sim essas referências. Só um momentinho que meu celular está dando trabalho, desculpa. Que a gente tem essas referências de outras matrizes sociais, não só africana, mas ameríndias. A gente tem que lembrar que a gente está no Brasil, que aqui também existe uma cultura ancestral, que a gente pode se inspirar sim. Apesar da gente ter esse coração africano, a gente tem esse corpo que é brasileiro, né? Eu não sou a favor de negar essa nossa posição geográfica, porque eu acho que essa terra também tem muito valor ancestral, também tem muitos ensinamentos, também tem uma história que foi atravessada pelo branco, mas que tem muita coisa que a gente pode trazer. Então, por isso que eu me considero uma afrodiaspórica, uma afro-brasileira, e não só africana, porque eu tô marcada nessa posição, e apesar de todas as dores que essa posição geográfica traz, ela também me traz muito orgulho de poder conviver com esse povo ancestral brasileiro. E aí, pegar todas essas epistemologias, se inspirar nelas, só que eu tenho um pensamento que a gente tem que saber tudo que o branco sabe, mas a gente tem que saber tudo que nós sabemos. Então, eu não sou de negar o conhecimento branco, até porque Mao Tse já falou pra gente que a gente tem que conhecer muito bem nossos inimigos, muito bem os exércitos que a gente está combatendo. A gente tem que conhecer as técnicas de guerra dos nossos. A gente tem sim que entrar na academia, a gente tem sim que entender essa epistemologia europeia, porque se ela nos manipula até hoje é porque a gente não a compreende de forma clara, né? Se a gente é manipulado é porque a gente é alienado. Então a gente tem que conhecer profundamente toda essa estrutura social, epistemológica, cultural, que a Europa cristã nos doutrinou. Mas é importante a gente saber que conhecer não é aceitar. É conhecer com senso crítico, é conhecer para reconhecer quais os nossos fenômenos que foram afetados por ela, porque nós somos sim colonizados. Muitos dos nossos valores morais, muitos da nossa intelectualidade, muito da nossa leitura do mundo vem daí, e a gente tem que reconhecer isso em nós. Então é importante a gente conhecer sim a epistemologia eurocêntrica, só que também é importante a gente olhar para as outras epistemologias. Gente, que palavra difícil. Mas, enfim, para as outras matrizes sociais, eu vou facilitar. E entender... Fala só episteme que a gente já vai... Para a gente entender que o que eles venderam como universal não é universal. A gente acha que até o nosso modelo de pensamento universal, ele não é. Nosso modelo de construção de conhecimento,
Não é universal. Então, a gente tem sim que recorrer a esse conhecimento que é ancestral, e aí eu vou falar também sobre o conhecimento africano e ameríndio moderno, porque nem a África nem a América morreram há 500 anos atrás. Tem muita construção de pensamento, conhecimento, filosofia acontecendo até hoje. Esse apagamento também é um epistemicídio. A gente só olhar para a África de 500 anos atrás e não olhar para os nossos irmãos de hoje também é epistemicídio e também é embranquecimento. Também é colonizador. Eu chegar, porque eu li meia dúzia de livros de teóricos sobre a África, olhar para o meu irmão africano e falar, você está sendo africano do jeito errado, vem aqui que eu vou te ensinar como ser africano do jeito certo. Que você foi colonizado. Isso é epistemicídio. Isso é colonizador. Então a gente tem muito que boa. Obrigada. Então eu acredito muito que os meus amigos africanos reclamam disso. Meus amigos africanos reclamam. Eles falam: vocês da diáspora querem ensinar para a gente o que é ser africano. Vocês não querem partilhar conosco, mas vocês querem dizer para a gente o que a gente quer ser. A gente hoje, em muitos lugares, não cultua o orixá. Por que você não respeita o que eu sou hoje? Ótima, sua fala foi fabulosa. Então, eu acho que é isso. A gente tem que... Olha, para completar, a gente tem uma África aqui no Brasil, cara, que são os quilombos, e ninguém fala, sabe? Os caras estão sendo massacrados, ninguém tá nem aí, mas estão inventando uma África aí fodona. Tipo, olhando lá longeona, enquanto os nossos próprios, porque se não fosse eles, a gente não ia estar aqui. Entendeu? Brincadeiras à parte, se não fosse eles, a gente não ia estar aqui. Mas ninguém fala da invasão que estão fazendo, tirando os caras lá à força, entendeu? Dão porrada mesmo. Todo mundo aqui é fruto do que você entende? Ninguém tá aí, ó. Tipo, eu inventei uma aqui e é isso que eu vou seguir. Tipo, fechou o olho porque já tava. Eu li uma reportagem um outro dia que, tipo, a empresa de café que é mais consumida no Brasil, aquela que todo mundo usa, que todo mundo sabe qual é, estava desapropriando a comunidade quilombola, sabe assim? Sim. E aí, tipo assim, essa reportagem estava rolando no Facebook, mas assim, a quantidade de compartilhamento, de discussão que ela provocou foi tipo 0. Sabe? Sim. Então, assim, são muitas coisas. E aí, eu vou fazer uma denúncia aqui, eu vou botar o dedo na ferida, porque eu uso muito Twitter. Sabe quem é que estava compartilhando a desocupação do quilombo no Twitter? A galerinha da esquerda marxista. E aí é uma crítica que a gente tem que fazer para nós mesmos. Quem estava compartilhando denúncia de desapropriação do quilombo era a galerinha da esquerda marxista. E aí eu vi irmãos pretos falando, eu não vou me meter nisso porque eles estão usando a camisa do MST. Corpos pretos sendo tirados de terra quilombola. Mas tá com a camisa do MST, então são embranquecidos, então não é problema meu. Se corpos pretos sendo tirados de quilombo não é problema nosso, o que é? Então, aí a gente vai, Jéssica, para fala... É a nossa gentrificação interna, é aquela racialização que a gente estava falando. A gente quer tanto... Eu acho que a pergunta que ficaria é, o que a gente quer? Qual que é a nossa pegada? Porque assim, se eu não vejo a Kátia como minha irmã, se eu não vejo a Tiffany como minha irmã, independente das questões delas, porque a gente defende tanto, a gente fala tanto do racismo, a gente fala tanto da raça, mas, mano, quando a gente olha pro nosso lado, nós vamos falar assim, mas a Jéssica não é preta não, porque ela lê uns livros lá de Marx, entendeu? E ela tá fazendo umas... Mano, se a gente tá falando que é para defender a raça, é para ser todo mundo. É para ser o transexual, é para ser quem não é, é para ser todo mundo, mano. Não é pra gente pegar a porcaria da gentrificação e da racialidade que ele criou para nos proibir de ser gente e a gente pegar isso e colocar nos nossos espaços. Eu pareço chata falando isso, mas é porque, assim, eu trabalho em movimento social onde eu sou a única pessoa preta e ninguém nunca duvidou. Quando eu passei um ato de racismo dentro do meu trabalho, só uma pessoa me apoiou para me autodefender, ainda me cobraram. Por que você se silenciou? Eu falei, porque eu sofri racismo, mano. E essa merda dói pra cacete. Sabe? Então, assim, a gente tem que parar para pensar. Todo mundo aqui é diferente. Cada uma de nós 4, nós 5 que estamos aqui, cada um tem uma linha diferente. A gente é diferente. Só que a gente está lutando contra um inimigo comum e ele não vê essas diferenças internas que a gente está vendo.
Eles não estão vendo isso, não, eles estão cagando e andando, porque ele colocou todo mundo num saquinho vermelho e falou que todo mundo é igual. E a gente está se autodestruindo o tempo todo, de graça, fazendo um serviço. Mas aí que tá, as pessoas que mais nos acusam, Shirley, as pessoas que mais nos acusam, né, que mais olham o outro e falam, fulano é negresco, ou fulano, enfim, fulano não é preto, fulano tá com camisa de partido, ou fulano, são as pessoas que mais reproduzem a lógica do colonizador. Porque quando eram criados quilombos, eu não vi nenhum relato histórico, né, de zumbi falando assim, não, mas espera aí, você era de tal fazenda, então você não vem para cá. Eu não vi nenhum... Você é afro-bege, então você não vem para cá. Eu não vi nenhum relato, né, de nenhum quilombo de algum tipo de critério. Não, você, na verdade, você veio do Congo, você veio de Banto, então a gente veio da Nigéria, então de Oió, né, na verdade não era Nigéria. Você veio de Oió, então a gente não quer você aqui. Não houve essa divisão, né? A partir do momento que fomos todos colocados naquele navio e fomos todos inseridos dentro desse território, e fomos todos racializados, porque antes desse processo nós não éramos racializados, nós éramos existências. A partir do momento que foi feito isso, foi desenvolvido uma lógica de união para que a gente conseguisse se libertar, o que resultou nos quilombos. Quando você olha a história de Luiz Gama, você vê que quem continuou os trabalhos de Luiz Gama foi um outro homem, que não era advogado, que ele tinha uma outra lógica de pensamento, que era uma lógica de aquilombamento, e que não era uma lógica de ir através dos caminhos legais, como Luiz Gama fazia. Em nenhum momento você vê um relato desse homem falando mal de Luiz Gama. E ele foi escolhido por Luiz Gama em vida para dar continuidade para os trabalhos dele. Então, essa rivalidade que a gente coloca entre a gente sobre quem é mais negro ou quem é menos negro, ou quem conhece mais obras ou quem conhece menos obras, é uma rivalidade que ela é vinda do colonizador, porque ele que hierarquiza. O branco que tem essa característica de colocar eu sou melhor, eu sou mais branco, você é o menos branco, né? Quando você vê aquela lógica do nazismo, é justamente isso, aquela competição por quem é o mais branco, quem é o mais puro. Isso não é uma questão nossa, isso não é uma questão do nosso povo. E aí, quando a menina que a gente entrevistou, que é a amiga da Tiffany, né, estava encarcerada, ela falou que ela não ouvia lá dentro do presídio falar sobre mulherismo, falar sobre feminismo, falar sobre movimento negro, da mesma forma que vocês colocaram que ninguém falou sobre, que ninguém do movimento negro falou sobre quilombo, ninguém está falando sobre quilombo, sendo que o problema está agora. Eu sinto que a gente está preso no passado, mas não preso no passado no intuito de aprender com o passado e usar essas questões no futuro como solução, que é a proposta que a gente está colocando. A gente está preso no passado como se o passado fosse algo confortável. Então, assim, eu não quero ficar preso a um passado de uma situação que foi real, mas que não bate com os meus valores éticos, para poder refletir o que aconteceu. Não, eu quero ficar preso ao passado que é idealizado, né, para poder ignorar todas as situações presentes que estão acontecendo agora, para que esse passado idealizado funcione para mim como se fosse um ópio. Só que o processo de escravidão, ele ainda está acontecendo agora. Enquanto nós estamos presos no passado, os brancos estão desenvolvendo tecnologias cada vez mais potentes para nos massacrar, porque ele não precisa mais dos nossos corpos, porque as máquinas fazem o trabalho que nós fazíamos. Então, ou a gente acorda desse sono, para de discutir problemas pequenos e começa a agir como um povo adulto, para de ignorar problemas reais que estão acontecendo agora, né, e para ficar apontando o dedo para o irmão, porque é isso que eu percebo. Ninguém falou do quilombo, porque provavelmente estava acontecendo uma rixa de malhação naquele exato momento, e aquela rixa de malhação é fazer um linchamento virtual de um preto que fez alguma coisa que é esdrúxula para a comunidade, que não vai afetar de fato a comunidade. Mas o que afeta a comunidade, o que afeta a nossa sociedade, como a Tiffany falou, o que afeta os nossos irmãos, que foram a origem da nossa luta, nós ignoramos. E por que nós ignoramos? Porque estão em busca de pequenos poderes.
A partir do momento que você se coloca numa posição em que você é o certo e o seu irmão é errado, em que você tem seguidores que batem palma para aquilo que você está fazendo, está apontando o outro como o errado e está se colocando como certo, você se coloca, se dá a si mesmo um pequeno poder. Só que eu tenho uma coisa para te dizer, você nada mais é do que a moça que sobreviveu à merda. Porque estamos todos nessa merda. E você não é superior por ser a mosca. Sabe quem fala isso, Kátia? Fanon, Pele Negras, Máscaras Brancas, quem leu já fala. Quando ele fala do dominicano que vai para a França para sobreviver lá, porque lá é que ele descobre um monte de coisas, para sobreviver ele precisa se assimilar a mente do francês e tal. Quando ele volta para a República Dominicana, ele já se coloca num outro lugar de poder. Então, ele vai buscar várias questões, o próprio preto, para poder estar nesse lugar de destaque que ele aprendeu lá. Foi doloroso para ele lá no território francês, e aí quando ele volta para o espaço dele, ele vai fazer essas buscas internas. E a gente foi meio que viciado a viver nessa busca. E como é que faz essa coisa de descolonizar essa nossa mente? É um trampo doloroso descolonizar. Não é fácil, porque a gente bebeu dessa mamadeira a vida inteira. Como é que você vai aprender agora que aquele leite que tu bebeu, aquela comida que tu comeu era ruim? Tu vai ter que aprender a comer de novo. E não é todo mundo que está disposto a fazer isso, porque descolonizar não é somente falar, tá bom, agora eu aceitei uma parte. Descolonizar é, por exemplo, eu, mulher preta, perceber que eu tenho preconceito. Eu tenho preconceito. Então, assim, como é que eu vou lidar com isso? Porque eu estou me descolonizando. Não é só eu aceitar os meus irmãos agora com as suas diferenças. Eu vou ter que fazer um bando de trabalho, porque aí eu chego no rolê, aí eu falo que eu estou descolonizada, mas eu olho para a irmã preta gorda diferente. É esse papo que vai ficar eternamente no nosso meio, eu acho, né? Então, a gente precisa... E é um trabalho assim. Para mim, Frantz Fanon, ele deveria ser estudado, esmiuçado. Ele deixou uns legados muito fodas, muito importantes para a gente, como pessoa preta. Independente das escolhas que ele fez, mas ele colocou alguns pontos que são muito bons para a gente trabalhar no nosso dia a dia. Ele deixou lá, seja livre. Eu estou dizendo para vocês aqui, ó, ele ficou 6 anos estudando para falar, irmãos e irmãs pretas, de onde vocês estiverem, sejam livres. E aí, o afrofuturismo que a Jéssica colocou, e o livro Afrotopia que eu coloquei, e o que você está falando, e o que a Tiffany falou, que a gente não está olhando para os irmãos do nosso quilombo de agora, casa exatamente nisso. Quanto que a gente fica preso numa busca retórica de algo que foi. E eu lembrei muito, para fechar, aquela ideia do Panteras Negras, quando eu assisti. E o irmão foi para o outro lá falar, mano, como é que a gente faz? E o cara estava sentado num trono, achando que ele era o rei da África, e as irmãs servindo cerveja para ele. Os irmãos do olhar, assim, os fundadores do Panteras Negras, falam, mano, é isso que a gente tá falando, eu já sabia que nós é afrodescendentes, nós queremos ir para frente, como que a gente vai enfrentar o bagulho que tá matando a gente agora? E é essa coisa que é difícil, porque a gente tem um saudosismo. Eu acho que o candomblé, por isso que ele é tão massacrado, porque o candomblé é que traz essa força viva de uma ancestralidade. Então, ele é massacrado porque a gente não pode ter acesso a isso, para ficar sendo sempre massa, né? Sempre usado mesmo, o tempo todo, por esse Estado. E agora que está essa coisa de, como é que se chama, de tecnologia no auge, eu tenho para mim que muitas outros Covids vão vir. A gente está numa peneira. Eles estão peneirando quem é que vai se sobressair desse processo todo. E quem se sobressair, eles já sabem quais foram as táticas usadas. E eles vão aumentar essa dosagem de doença numa próxima vez. E eles vão fazendo isso, até chegar no ápice. Que é o que eles buscam como sociedade para eles. E se não der certo isso tudo, o que eles vão fazer? Vão continuar com o processo de Marte lá, que o Trump investiu milhões de reais lá, de dólares lá nos Estados Unidos. Eles vão pegar todos os ricos, vão mandar para Marte e vão pegar os poucos pretos que sobreviveu aqui, vai ir trabalhar para eles lá também. Não vai mudar essa ideia, mano. Enquanto a gente não mudar nossa mente para poder fazer um embate feio sobre essas pessoas. E aí a Jéssica colocou uma coisa que eu acho incrível, eu vou voltar, eu amei a fala dela. É a gente ler sobre a África pelo prisma que os africanos estão pondo agora. É a gente se juntar a essas várias narrativas e tentar alinhar uma narrativa que verdadeiramente nos liberte. Só para fechar,
eu não sei falar francês ainda, mas eu estou começando a aprender, porque tem muita coisa em África que é em francês e a gente não consegue ter acesso porque é nessa porcaria dessa língua do colonizador. Mas tem uns amigos meus que eles me mandam um negócio, eles mandam os áudios tudo traduzindo para mim. Olha que generosidade, saca? Então eles mandam os bagulhos. Tem juventude africana discutindo. Mano, eu chorei quando eu vi. Como é que a gente vai olhar para a diáspora? A gente não está vendo a diáspora. Como é que a gente faz agora? Tem grupos de estudantes africanos no Brasil que estão se formando em coletivo e buscando irmãos da diáspora para se alinhar, para fazer rede. Eu faço parte de um grupo desse. Sabe? Então, assim, é maior o bagulho. A gente vai ter que sair mesmo da caixa. E vai ter que engolir algumas coisas e aprender com eles e trocar e vice-versa. E eu garanto para vocês, eles têm mais facilidade de escutar do que eu. Eu aprendi mais a escutar um pouco, porque até a briga do africano é louca. Eles fazem assim, ó, o filme Yorubá que eu assisto, os filmes nigerianos, e a mulher tá gritando caltada assim, ó, esperando ela acabar o raciocínio para ela dar a resposta. Aqui não, aqui nós enfiamos a letra em cima da outra e não deixa. Até nisso a gente tem que observar como é que eles fazem para aprender um pouco, para a gente ganhar na nossa luta, entender o nosso objetivo. Porque me dói demais quando eu vou para a sua casa e eu vejo uma cena que eu fiz de uma vez que me rachou o coração. Uma menina pretinha de pele clara indo visitar o pai encarcerado de 16 anos de idade e ela sendo revistada. Ela só tinha 2 anos de idade. Ela teve que tirar a fraldinha para ser revistada, cara. Isso é muito sério. E aí a gente fica em rede social preocupado com umas coisas que na minha cabeça é menor, é bala, é droga jogada para tirar a gente do nosso foco principal. Aquela menina, ela já está sendo condicionada que aquele movimento, aquela instituição, aquela situação é o que é de vida para ela. Visitar o pai na cadeia e ter que tirar a fraldinha. Estava fazendo em Diadema, acho que uns 10 graus, ela estava de chinelinho, porque eles não podem entrar de tênis por causa dos cadarços. Então, quem vai visitar os filhos na sua casa tem que ir de chinelo, independente do frio que esteja fazendo. E aquela menininha de 2 anos que estava no colo do avô indo visitar o pai. É isso que a gente quer? Porque o Estado já está fazendo isso, está dando continuidade ao que as meninas falaram. Quer manter a gente carcerado. E a gente precisa acordar para essa realidade. É isso, mano, que tá vendo? É isso? Se é isso, então vamos largar a porra toda e vamos deixar o bagulho correr solto. Tá tudo certo. Então, para que a gente vai ficar discutindo se é isso que a gente quer? É esse estado quo? Ou a gente vai lá para a base, pegar a mania lá para uma quebrada do cacete? Ó, eu sei falar espanhol. E dar aula para seus filhos, de graça. 1 hora, 2 horas por semana. Sabe? Eu acho que a gente tem que fazer esse processo. Eu, querendo viver até 90 anos, eu não vou conseguir ver isso. Mas se eu ver uma pessoa, uma coisa dessa, para mim já vai ter valido a minha vida. Aquela cena daquela menina me tirou o chão. Cheguei no domingo na minha casa, fiquei na minha cama, eu chorei durante 3 horas, sem conseguir parar. Uma criança de 2 anos de idade tendo que tirar a fraldinha para eles com a luzinha olhar para ver se não tinha coisa escondida na fralda daquela criança. Então, vamos deixar correr solto aí. Depois, Kátia, quando você terminar, eu queria indicar só um negócio que saiu do Rio de Janeiro em 2016 sobre a militarização, mas eu mostro aqui a revista. E aí a Tiffany, talvez ela tenha acesso aí pela instituição que fizeram, da gente dar uma lida que é bem legal mais para frente. Aí eu queria falar. Eu não lembro mais o que era, não. Peço desculpas aí, eu fiquei muito emocionada com essa fala da menininha, porque pra gente que no meu caso, né, no caso da Chile, que somos mães, é algo que realmente nos toca na carne, assim, sabe? É uma sensação desesperadora, né, enquanto mãe. E é a mesma sensação que acho que todas nós aqui temos quando a gente vê que os grupos eles estão em discussões que, assim, socialmente, para o momento de escravidão atual,
eu fico imaginando se dava tempo para Luiz Gama ficar investigando o que o outro escravo tinha feito, se ele tinha esse tempo, sabe? Se ele tinha esse tempo hábil, se eu fico imaginando, né, se Dandara tinha esse tempo para ficar observando, para ficar olhando o que o outro estava fazendo, né? E eu fico pensando em qual momento que a gente achou que a gente tem esse tempo também. Que a gente tem esse tempo disponível diante dessa gama de problemas que a gente está vivenciando. Eu sei que não vai muito de encontro, né, com a proposta de abolicionismo penal e encarceramento, só que, assim, a gente vive uma realidade que provavelmente depois a gente vai discutir quando nós formos falar de gênero, na qual as mulheres, né, os homossexuais, eles também são encarcerados de certa forma por um sistema extremamente opressor, antes mesmo que eles passem pelo processo de aprisionamento tradicional. E o que eu percebo é que as pessoas do movimento negro, elas fecharam os olhos para esse processo, sabe, que está ocorrendo? E eu falo isso justamente porque quando a gente teve esse caso que foi emblemático da menina, né, de 10 anos, e que depois foi descoberto que o tio dela era um homem negro, e por consequência ele era um homem negro retinto, por consequência é bem provável que ela também seja uma pessoa negra. Muito se falou da imagem do tio sendo veiculado nas redes sociais, mas pouco se falou do suporte àquela menina negra por parte da própria comunidade negra. E isso é uma coisa que me preocupa. Porque, assim, eu sei que existe um sistema racista, e eu sei que esse sistema racista, ele vai atuar como ele atuou, né? Porque ele é racista, e ele é racista, ele tem uma religião. E a gente viu qual que é a religião que ele tem, a gente viu qual que é a ética, né, que ele acredita, uma ética cristã, punitivista, de controle sobre os corpos femininos, né? Então, eles fizeram o papel deles. E aí entra a pergunta que a Shirley fez, qual que é o nosso papel, o que a gente quer? Porque nenhum dos movimentos que eu tenho falou sobre isso, mas em contrapartida, eles estão falando ao mesmo tempo, dentro desse momento urgente que está acontecendo, eles estão falando de uma situação que aconteceu há décadas atrás, de um líder que viveu há décadas atrás, enquanto tem uma mulher negra que está sendo marginalizada, que teve que entrar dentro de um hospital, estando no porta-malas de um médico. E isso foi chamaram ela de assassina, mas isso aí é também porque o debate foi colocado numa perspectiva ainda punitivista, entende? E, inclusive, essa pauta toda punitivista tem essa vírgula do que fazer em casos extremos, né? Que também é um outro debate, mas o problema é que o debate, do jeito que ele aparece nas redes sociais, ele pode ter diferentes posições, mas ele ainda é colocado a partir dessa lógica punitivista. A lógica não punitivista, ela não é colocada, não é aprofundada e não é debatida, no fim das contas. E essa lógica punitivista aí que você mencionou, ela é uma lógica punitivista que ela tem uma religião, né, e que ela não para simplesmente naquele protesto, ela não para naquela questão de localizar o nome da menina, ela vai até o momento que ela nos encarcera. E a discussão, ela poderia ter sido bem melhor feita pelo movimento negro, nesse sentido, no sentido de pensar, poxa, está acontecendo isso, mas isso acaba combinando nisso, e no encarceramento. Mas não, a discussão, ela parou no momento de que, um homem que está sendo acusado é um homem negro, não compartilhem a foto desse homem negro, porque nós podemos ser criminalizados. Mas veja bem, existia uma lógica punitivista que já estava criminalizando uma menina. E ela era vítima. E que criminaliza outras mulheres negras, que são as maiores vítimas. E que criminaliza corpos negros que são encarcerados. Mas a discussão, ela não foi além disso. Então, eu me preocupo muito com a infantilização que nós seguimos, porque, assim, a gente acredita dentro da lógica iorubá que a gente tem acesso a ferramentas tecnológicas através de Exu e de Ogum. E de que forma que a gente está utilizando essas ferramentas que elas foram permitidas para nós, em termos de acesso?
A gente poderia estar utilizando essas ferramentas para discussões mais profundas, né, discussões que visassem a solução do nosso povo e que chegassem no ponto que a Shirley falou, da gente conversar com os povos que estão no continente, ouvi-los na atualidade, entender o que eles estão fazendo na atualidade, porque é agora que a guerra está acontecendo. E não ficar debatendo se João da Silva era uma coisa, se João da Silva era outra, né? Isso não nos cabe agora, gente. Isso, de repente, seria uma discussão se a gente tivesse problemas pequenos, rasos a serem combatidos e tivesse tempo, né, para poder falar sobre isso. Enfim, eu acho que a gente já vai se encerrar. Era isso que eu queria falar. Eu peço desculpas pela gente ter se cedido. Depois a gente vai deixar a live salva, vocês vão poder assistir pausadamente, não precisa ver seguidamente. Aquilo tem uma sugestão de material. Antes de falar da sugestão de material da Shirley, para quem quiser olhar o material que a gente colocou para estudo, está no nosso grupo fechado. Então, nós temos um grupo fechado, né, de estudo, e aí a gente coloca sempre o material que vai ser utilizado na discussão antes, para que as pessoas tenham acesso e saibam do que a gente está falando, e entendam, e assim, troquem com a gente, porque ninguém aqui é dono da verdade, né, a gente não tem essa vontade de ocupar esse lugar, né, e nem acha que esse lugar é válido. E a gente também está com uma campanha rolando, né, de itens de higiene, de absorventes, sabonetes, né, para as mulheres que estão encarceradas em 3 instituições do Rio de Janeiro. Uma instituição que é socioeducativa, outra instituição que cuida de mulheres que estão encarceradas, que são gestantes. Então, imaginem uma mulher gestante, né, uma mulher que acabou de parir, não ter acesso a absorvente. Isso é algo absolutamente desumano. E quando a gente pensa na questão do encarceramento, ele por si só é algo que a gente não considera racional, mas a lei diz que é encarceramento, né? E não é esvaziamento da dignidade da pessoa. Então, assim, você ter acesso a um absorvente, ter acesso a um papel higiênico, é algo que tem a ver com você ter acesso à sua dignidade, é o básico, né? Então, a gente está fazendo essa campanha porque, apesar de rolar a boca pequena, que cada peso custa não sei quantos mil reais, elas não têm acesso ao absorvente, elas não têm acesso a papel higiênico não com uma facilidade, através de jumbo, e agora, no momento da pandemia, as visitas às prisões, elas foram impedidas, né, em função do coronavírus, então elas não estão tendo acesso a esses itens de higiene. Tem o link da vaquinha na nossa página, é só clicar. Se você der R$10 já custa um pacote de absorvente, já ajuda bastante, entendeu? E de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando. Shirley, é com você. Muita licença para falar. Esse daqui é um material que eu recebi falando sobre a militarização específica da cidade do Rio de Janeiro, do Instituto Pax. É esse daqui, se vocês conseguirem ter acesso à militarização do cotidiano, um legado olímpico. É muito boa essa leitura, que ela é bem atual, e aqui tem uma entrevista de mães, uma organização de mães do Rio de Janeiro, que elas fazem um embate político mesmo com relação à morte dos filhos e tal, e tem uma entrevista que fala do quanto a militarização do Rio de Janeiro teve um impacto direto com o que aconteceu no Haiti, com a questão da MINUSTAH, né? Era assim, era feito um teste nos morros do Rio de Janeiro e vice-versa. Então, fazia esse teste aqui, se desse certo, se levava lá para o Haiti para combater. Olha que louco. Então, aqui vem trazendo... Você está falando na época dos UPPs. Não, estou falando aqui na época quando eles fizeram essa reportagem. Estou falando esse livro é de que ano? Ele é de 2016, essa revista. Sem falar... Ele relata essa militarização na época das UPPs? Essa que é a minha pergunta. Relata. Tá. Essa militarização na época das UPPs foi em qual governo? Vocês lembram? A gente estava no governo Lula. Estava no governo Lula. Peraí, Isso aí do governo Lula, do primeiro mandato do Lula, quando teve aquela ação internacional lá, que eles começaram a mandar o exército para a África, né? E tem todo... Quer dizer, é gigante, quer dizer, isso foi uma política externa, né? Foi.
Eu tenho um outro material, mas depois eu vou passar para a Kátia e pedir para ela colocar, que eu sou burra nessas coisas, gente, por coisas no grupo, tá? Tem um outro material que eu tenho que fala do G8, quando o Lula fez um acordo com o Japão, de que ele queria fazer um triângulo, né, de expansão econômica, e como é que foi o governo Lula invadindo, com uma coisa benéfica, territórios em Moçambique, vendendo com os governos a ideia de que eles iam ter investimento para plantar, para cuidar das suas terras, enquanto o Brasil ia estar fazendo uma nova forma de colonização dentro de Moçambique. Isso já é feito em Angola, mas isso é uma ideia para depois, porque vai para frente. Mas então, vou deixar essa revista, porque ela está falando de como, que eu acho interessante, alinhando como que era feito o processo de treinamento dentro das favelas do Rio de Janeiro e como isso era levado como uma forma de manutenção para o Haiti. Tem uma reportagem aqui, inclusive, que nome de general que está aqui dentro? O Heleno. Quem é o Heleno agora? Não vamos falar nada, né? Tá aí. E o outro Você sabe que o Fernando Moraes, ele deu uma entrevista essa semana no programa do Eduardo Moreira, e ele falou uma frase que ficou muito gravada na minha cabeça, que não existe governo amigo, né? Não. O governo está sempre defendendo os próprios interesses. Como a gente vive dentro de um país que trabalha muito com a ética cristã, a gente trabalha muito com a ética maniqueísta, de que um é bom e o outro é mau. E essa ética, ela é uma falácia absurda, porque assim, a esquerda progressista trabalha muito com a questão de o Lula é o Deus, né, e o Bolsonaro é o diabo. Só que quando você é preto, você começa a analisar que ele não é Deus. Até porque, dentro da nossa lógica, não existe essa. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. Só que todo lado ruim dele respingou na gente. Respingou nos povos com uma cor. Foi como se fosse utilizado, né, os nossos povos como moeda. Entendeu? O nosso sofrimento como moeda. Então, beleza. Eu vou agir de uma forma progressista, dessa forma X, Y, Z, mas aí o outro, o lado oposto, pediu, tá, mas cadê o meu tributo? Qual que foi o tributo? O tributo foi o sangue preto. É isso mesmo. O tributo pago foi o sangue preto através do encarceramento, foi o sangue preto no Haiti, porque eu lembro que se falava muito, né, sobre o Brasil no Haiti na época do governo Lula. Foi sobre as questões relativas à África, porque ninguém olha para os nossos povos, e por isso que eu reforço. As coisas relativas aos nossos povos, elas têm que vir de nós, elas não vão vir do outro. Oi, aí, pode falar. Depois da ação do Exército lá no Haiti, existe uma série de relatos, então, dessa população do Haiti falando dessa ação do Exército, dos estupros, das coisas que aconteciam lá, sabe? E aí eu lembro, por exemplo, que eu tive um pastor evangélico na época eu ainda era uma pessoa evangélica, que ele mandava, assim, o Exército mandava pessoas para lá, então tinham pessoas da igreja que também eram militares, que eram mandadas para lá, e depois voltavam com aquele relato, né, de como eles eram maravilhosos, que eles estavam indo para lá fazer ação social, etc., ajuda humanitária e tal. Só que o relato das pessoas que vivem lá, acerca da ação desse mesmo exército, desses mesmos soldados, é completamente outra. E aí isso aí casa com a ideia que a gente trocou no começo, de como é que eles pegam nossos próprios povos unidos, elegem uns para defenderem o Estado. Então, eles pegam o nosso próprio igual para depois nos matar. E eles vão fazendo essa cadeia e funciona muito bem. E nesse mesmo ano, acho que foi 2016 para 2017, a Rede Jubileu Sul Brasil aqui em São Paulo, que trabalhava com a USE. A USE é uma organização de haitianos que tem aqui em São Paulo, acho que é ali por Itaquera, Zona Norte, uma coisa assim. E eles trouxeram um estudante haitiano mesmo, dessa contemporaneidade, para falar. Ele não falava nem português, então foi sendo traduzido, em francês foi sendo traduzido. E ele fez uma fala que eu comecei a chorar. Quando ele foi mostrando fotos que a gente nunca teve acesso, que o Estado brasileiro pegou uma cidade haitiana inteira, esvaziou e usou ela para fazer treinamento de tiro. Quando eu vi aquela foto, a cidade toda destruída, ele olhou assim para a gente e me dá vontade de chorar. Por que vocês brasileiros permitem que isso aconteça?
Aquilo me rasgou, porque um serve de ponte para outro. Por que eu indiquei essa revista? Porque essa revista fala isso que o AIE colocou. Como é que eles amarraram? Então, assim, a nossa lei 10.600 e pouco é uma luta que nós tivemos, mas ela foi permitida como uma premiação. Não foi porque foi uma premiaçãozinha. Legitimar as cotas, que desde 1930 a Frente Negra Brasileira vinha lutando para ter, foi um interesse. Ele foi muito astuto. Ele não foi bobo. Ele soube fazer as coisas para agradar a todos, na dosagem necessária. E aí é importante também a gente parar para pensar no futuro, como é que eles usam o nosso próprio corpo contra a gente. A questão do Haiti é escancarada, assim. E é isso que o AIE falou de pessoas invadindo as barracas deles com a ponta de arma, assim, é uma coisa absurda, mas é outra ideia. E para terminar, a gente está falando dessa coisa da violência policial, tem esse outro aqui que eu até comentei com a Kátia, é o Guardião da Cidade. Esse livro aqui, ele foi feito por um policial militar, e ele está discorrendo as diversas formas de violência e como isso é trabalhado dentro da instituição militar. Como que eles recebem, por exemplo, aulas sobre direitos humanos, quais os corpos que eles são ensinados a olhar e a identificar como inimigos. De que forma isso é colocado? E aí a Jéssica falou uma coisa que eu acho interessante, que é a ideia daquele chinês bem antigo. A gente precisa observar o nosso inimigo, não ser amigo, mas observar para ver as táticas que ele vai usar para sempre tentar nos eliminar, para a gente poder criar as nossas defesas legítimas, né? E acho que eram essas duas coisas que eu queria deixar e agradecer, assim, que eu mais aprendi do que qualquer coisa até hoje. Bom, Jéssica e Tiffany Aie, vocês querem falar mais alguma coisa? Bom, eu só queria falar um pouquinho, dizer que, gente, o processo de descolonização e de decolonialidade, ele é essencial, mas ele é longo, doloroso e não é só estético, né? Pintar de preto não é descolonizar, então vamos ter um pouquinho mais de compromisso com esse processo interno, com a nossa honestidade, com a nossa ancestralidade e com os nossos mais velhos, né? Que a gente já está cancelando. Então, é isso, vamos adquirir essa consciência. Que a gente está usando uma prepotência quase cristã, né? Para gente cancelar os mais velhos. É o cu caindo da bunda, perdão o palavrão, mas é muito surreal isso. É surreal. É assim, uma pessoa que veio do nada, de lugar nenhum. Enfim, né? Fala de ancestralidade e cancela uma pessoa mais velha. Pois é. É isso. Tiffany, você quer falar alguma coisa? Não tô te ouvindo. Tá baixo. Aie? Não, eu só queria agradecer pelo espaço, assim, também aprendi muito. E só isso, eu nem tô sabendo dessas últimas coisas aí, desse cancelamento, não tô nem por dentro, assim, mas é isso, assim, aprendi bastante também hoje. Obrigada. Muito obrigada, boa noite. Eu vou me recuperar aqui. As falas foram muito precisas e elas são dolorosas, né, também. Não são coisas simples de serem ouvidas, né? Cada uma, como eu falei, veio com um pedaço diferente e o pedaço do espelho que o outro traz é um espelho de uma realidade mais triste do que o pedaço que eu tinha acesso, porque o pedaço que tinha acesso eu já tinha digerido, né? O pedaço que o outro me conta é um pedaço de uma história que eu não tinha digerido e a gente precisa de um tempo para poder digerir, né? Porque dói. Não adianta falar que não dói, é o que a Jéssica falou, né? É doloroso porque somos nós e dá uma sensação, sim, de falta de esperança, não vou mentir, não adianta a gente mentir, mas quando a gente olha para o passado, né, eu olho para uma realidade que era muito pior, né? Eles só viam morte, só viam sangue, só viam estupro, só viam violência, e eles nos entregaram isso que a gente está vendo agora. Então a gente tem uma função de entregar para o próximo uma situação melhor do que a gente está vendo. Muito obrigada e boa noite a todos.
Tchau, gente. Tchau, gente.